desafios, falando sobre o desafio de dominar a nossa língua. Abre parênteses, parte 2, porque não outra a gente falou sobre o desafio de dominar a língua, tá? Pedi para você abrir aí a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3, versículo 10, e já deixa no engatilhado aí Provérbios 18. Eu vou ler na versão NVI aqui, tá? Você pode olhar na que você tem aí ou acompanhar com a gente no Data Show esse texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 10. 1 Pedro, capítulo 3, lá no finalzinho da Bíblia já, versículo de número 10, que diz assim: Pois, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Vai lá em Provérbios, capítulo 18, versículo de número 21, Provérbios 18, versículo 21, aonde o sábio Salomão diz assim: A vida e a morte estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Até recebido, tá? Quero dar um abraço em você antes de você ir embora. Hoje, como eu disse, nós estamos encerrando uma série de mensagens chamada Desafios. E quem se lembra qual foi o primeiro desafio que nós vimos lá no dia 26 de janeiro? Quem se lembra? O desafio de seguir em frente, onde a gente viu que é possível seguir em frente apesar das tragédias que vêm sobre a nossa vida. Na segunda oportunidade nós vimos o desafio do autoconhecimento, onde o Senhor ministrou a importância de nós nos conhecermos, porque quando nós nos conhecemos, isso nos ajuda a vencer as tentações que vêm sobre a nossa vida. Na terceira oportunidade nós vimos um desejo que é muito meu, desejo de vencer o desafio de obedecer mais a Deus, o desafio de obedecer mais a Deus. Na nossa última ocasião, quarto domingo, nós falamos sobre o desafio de dominar a língua, e hoje eu gostaria de terminar essa série com esse tema, o desafio de dominar a língua, parte 2. Na nossa última oportunidade, nós estudamos alguns textos que foram estruturados a partir daquela nossa história com o filósofo Sócrates, onde ele fala para os seus discípulos das 3 peneiras. Quem se lembra? Quem estava aqui? Dá um sinalzinho para eu ver. Então, para quem não estava, vou recapitular. Sócrates diz que tudo que nós formos falar para alguém deve passar pelas 3 peneiras. A primeira peneira, ele diz que é a peneira da verdade. O que você tem para me dizer é verdade? Você checou isso ou vai passar para adiante, é uma coisa que você não viu? Segunda peneira de Sócrates é a peneira da utilidade. O que você vai me dizer é útil para mim? É importante para mim? Vai edificar, vai abençoar a minha vida? Vai edificar o meu coração? Vai encher o meu coração com sentimentos bons ou ruins? Peneira da utilidade. E a terceira peneira de Sócrates é a peneira da bondade. O que você vai me dizer é bom? Você dirá com bondade? Ou você vai utilizar a sua boca para proferir maldades? E a gente viu naquela ocasião que essas 3 peneiras, na verdade, também são princípios bíblicos. A Bíblia fala sobre a verdade, a Bíblia fala sobre a utilidade e a Bíblia fala sobre a bondade nas nossas palavras. Todos esses são princípios bíblicos. E hoje nós vamos dar sequência a essa história sobre o desafio de dominar a língua e aprender alguns desafios sobre como que nós devemos usar os nossos lábios para glorificar a Deus em primeiro lugar e como que nós devemos usar os nossos lábios também como esse fruto de algo que nós desejamos tanto, que é, como diz o texto que nós lemos, viver dias felizes, ok? Então, amém, irmãos? Até aqui estamos juntos? Eu vou precisar que você deixe a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos ler muito texto bíblico junto, tá? E que você preste bastante atenção, porque hoje nós vamos ler e meditar em textos que são muito complicados, e eu quero que você saia daqui com o seu coração aberto para aquilo que Deus vai falar ao teu coração. Então, sobre esse desafio de dominar a língua, a primeira coisa que a gente deve fazer, quem quer viver dias felizes e gerar esses frutos de dias felizes, o autor bíblico diz que nós devemos dominar a língua. Como que nós dominamos a língua? Primeira coisa, evite julgamentos. Diga para a pessoa que está ao seu lado, evite julgamentos. Por que isso é importante? Porque com os nossos lábios nós fazemos, irmãos, muitos julgamentos o tempo inteiro. Julgamos pessoas, decidimos vereditos, e a palavra de Deus, ela é terminantemente contra o julgamento, principalmente do julgamento entre os irmãos. E aí tem um problema, porque a nossa geração,
é uma geração diferente da geração dos tempos bíblicos. Por quê? Porque a nossa geração é uma geração que se expõe muito. As pessoas estão o tempo todo muito expostas, na vida profissional, na vida familiar. Hoje, principalmente por conta das redes sociais, nós estamos com a nossa vida exposta o tempo todo. Aliás, esse culto está sendo transmitido agora ao vivo. Nós temos famílias que estão acompanhando esse culto da sua casa. Enquanto nós estávamos cultuando, o pessoal da mídia já publicou no Instagram da igreja fotos. De repente você está lá com a mãozinha adorando a Deus, de repente você está lá abrindo a boca. Então o pessoal já vai te ver. Veja como que a gente está o tempo todo exposto. Nós temos informações sobre quase tudo do mundo na palma da nossa mão. E é difícil a pessoa que hoje consiga viver na discrição da sua intimidade. A maioria nem quer, nem faz questão, porque nós somos uma geração que gosta de uma certa relativa exposição. Só que qual que é o problema disso? Até aí nenhum problema. O problema é que à medida com que nós nos informamos muito uns sobre os outros, nós começamos a nos sentir no direito de julgar uns aos outros. E a palavra de Deus, independentemente das redes sociais, independentemente do mundo virtual, independentemente da sociedade que se propagandeia de forma exaustiva, independente de tudo isso, a palavra de Deus nos proíbe terminantemente sobre o juízo, sobre o julgamento, principalmente entre os irmãos. Por que a Bíblia nos proíbe de julgar? 3 motivos. Primeiro deles, porque quem julga usurpa o lugar de Deus. Vou repetir: quem julga usurpa o lugar de Deus. Abra sua Bíblia comigo na carta de Tiago, Novo Testamento, já lá no finalzinho da Bíblia, Tiago capítulo 4, versículo 11. Apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei, e julga a lei. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Qual que é o raciocínio do apóstolo Tiago? Ele diz assim: há um apenas que estabeleceu a lei, e ele criou a regra, o código de conduta, e esse mesmo que criou, ele é o juiz de tudo isso. E quando você e eu julgamos o nosso irmão, nós estamos nos querendo colocar do lado e no lugar deste juiz. Todo julgamento é uma usurpação do lugar de Deus. Por quê? Porque quem julga é... Vocês estão acordados? Quem julga é? Amém, tá um pouquinho. Então, quando uma pessoa se expressa na forma de julgar o seu irmão, essa pessoa ainda não entendeu quem é Deus na sua vida. Deus, ele é o juiz, ele é o supremo juiz. E quem julga o irmão não sabe qual que é a posição de Deus na sua vida e na vida do próprio irmão, porque quer assumir as rédeas das próprias mãos, quer estabelecer o seu próprio veredito na vida alheia, colocando-se no lugar de Deus. Então essa é a primeira razão porque a Bíblia diz para nós não julgarmos uns aos outros, porque quem julga usurpa o lugar de Deus. Segunda razão: quem julga cria jurisprudência contra si. Quem julga cria jurisprudência contra si. Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ler 5 versículos. Mateus 7, do versículo 1 até o versículo de número 5. Aqui são as palavras do próprio Senhor Jesus, aonde em Mateus capítulo 7, versículo 1, Jesus diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois a mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem também será usada para medir vocês, porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Veja, é o Senhor Jesus quem está dizendo isso, não é o pastor Rafael. Não quero ofender ninguém com isso, mas é o Senhor Jesus que está dizendo isso. Ele continua: hipócrita,
Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Se eu não devo julgar, porque quem julga se coloca no lugar de Deus, eu também não devo julgar, porque quem julga cria jurisprudência contra si. Mas pastor, eu não sou do direito, eu também não sou. O que é esse tal jurisprudência? Em linhas bem simples, mastigáveis, os advogados que estão aqui presentes, por favor, me perdoe se eu estiver falando alguma besteira, mas para simplificar, jurisprudência é quando um juiz julga uma causa e o resultado dessa causa serve como referência para as próximas causas. Então aqui se tornou jurisprudência, isso foi bem resolvido dessa forma, dessa maneira, então isso criou jurisprudência para ser resolvidas outras causas, seguindo esses mesmos moldes, esse mesmo protocolo. Então veja, quando eu julgo o meu irmão, eu estou estabelecendo critérios que poderão ser usados contra contra a mim mesmo. E porque também nós somos uma geração muito rigorosa com os outros, e ao mesmo tempo que somos muito rigorosos com os outros, nós somos extremamente complacentes conosco mesmo. A gente trata o outro com um rigor terrível, você não pode, como é que já se viu você fazer um troço desse? Mas quando é com a gente é complacente. E aí a gente tem um ditado para ilustrar esse sentimento. É o ditado que diz: pimenta nos olhos do outro você conhece, né? Pimenta nos olhos do outro é refresco. É muito fácil querer cadeia para o cara que matou. É muito fácil querer que o outro tenha pena de morte porque ele roubou. Difícil é quando a vida de quem vai para a cadeia é a vida do seu filho. A gente quer matar aquele que matou, mas muda a situação quando aquele que matou é o meu filho, é um primo, um amigo, um irmão. A Bíblia não está dizendo que então você deve ser rigoroso consigo mesmo, mas a Bíblia está dizendo o seguinte: pega leve com você, pega leve com as pessoas, não julgue, para que você também não seja julgado. Pegue leve, cuide da sua vida, não fica preocupado com o cisco que está no olho do seu irmão, cuide da trave que está no seu, presta atenção naquilo que está atrapalhando a sua vida, presta atenção naquilo que está atrapalhando o seu relacionamento com Deus, cuide de andar você no caminho do Senhor, cuide da sua vida. Terceiro, por que a gente não deve julgar? Quando eu julgo, eu sempre utilizo de critérios parciais. Quando nós julgamos, a gente sempre é parcial. Por isso eu não devo julgar. Por quê? Porque eu não sei de tudo. Você concorda comigo? Nós não devemos julgar porque nós não sabemos de tudo. Veja só o que diz 1 Coríntios capítulo 4. Vai lá, finalzinho da Bíblia, Novo Testamento, cartas de Paulo, 1 Coríntios capítulo 4, vamos ler 5 versículos. Eu estou lendo aqui na versão NVI, tá? Talvez vai estar diferente um pouquinho na sua, mas não há problema, tá? 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 1. Esse texto é um pouquinho longo, mas eu quero ler ele todo com você. Paulo diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isto justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha, porque Ele trará à luz aquilo que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Veja que palavra linda é esta. Paulo está dizendo: sabe por que você não deve julgar ninguém? Paulo está dizendo: sabe por que eu não julgo ninguém? Porque eu não sou capaz de julgar nem a mim mesmo. A ótica de Paulo é fantástica. Eu não julgo por quê? Porque eu não sou capaz de julgar nem a mim mesmo.
Eu não sou capaz de julgar nem a mim, porque eu não consigo trazer à luz tudo que diz respeito a mim, quanto mais ao outro. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, eu não tenho coragem para ir diante do espelho e dizer: Rafael, você é justificado. Você se auto-justifica por você mesmo. Eu me justifiquei pelos meus méritos, pelas minhas obras, eu estou pronto, fiquei maduro, não devo nada para ninguém, estou absolutamente apto para tudo que Deus tem para a minha vida. Eu devo ir para o céu muito, mas muito rapidão, porque não há nenhuma mancha na minha vida. Paulo está dizendo: eu não tenho coragem de fazer isso. Se eu não tenho coragem de fazer isso em mim, então eu não deveria julgar o meu irmão, porque se eu não sei tudo sobre mim, por que eu acho que eu sei tudo sobre o outro? Vocês estão pegando a ideia de Paulo? Aí você se lembra daquele fariseu que entrou na sinagoga e orou, como o próprio Senhor Jesus disse, que ele orou de si mesmo para Deus. Como é que é isso? Orar de si mesmo para Deus? Jesus diz, ele orou dizendo: Senhor, eu te dou graças porque a minha vida é uma bênção, faço tudo o que eu devo fazer, guardo a lei, obedeço todos os mandamentos, não faço nada de errado. Jesus, quando ouve essa oração, ele se aproxima do fariseu e diz que não saiu dele nenhuma justificação. Por quê? Porque quem justifica a si mesmo não é justificado diante do Senhor. Então isso quer dizer que nós não somos justificados? Não, muito pelo contrário, você e eu fomos justificados, mas não pelos nossos próprios méritos. Nós somos justificados pelos méritos do Senhor Jesus na cruz do Calvário, que fez lá o que você e eu não damos conta de fazer. O homem que viveu, se encarnou, sentiu a maldade desse mundo, passou por fome e por sede, mas mesmo assim não conheceu o pecado. E porque não conheceu o pecado, manteve a sua vida imaculada, sem mancha. Ele se deu pelos nossos pecados, ele se entregou naquela cruz, e o sacrifício dele na cruz tirou a nossa culpa e nos tornou justificados. Mas não há justiça em nós. Nós não há. Como disse o próprio profeta Isaías, todos os nossos atos de justiça diante de Deus são como pano imundo, como trapo imundo. Toda a nossa justiça diante de Deus é como um trapo imundo. Então eu não posso julgar nem a mim mesmo, quanto mais o nosso próximo, a quem nós nem sabemos. Um dia perguntaram para C.S. Lewis, eu gosto muito de C.S. Lewis, perguntaram para C.S. Lewis: C.S. Lewis, se Deus é justo, por que então que Ele não julga os maus? Se Deus é assim tão bom e tão justo, por que Ele não pune os maus? Por que Ele permite que os maus continuem fazendo as suas maldades, oprimindo e prejudicando os bons? Aí o C.S. Lewis pensou por 2 segundos, eu teria que pensar pelo menos umas 2 horas, mas o C.S. Lewis pensou por alguns segundos, e a resposta dele foi brilhante. Ele disse: ok, vamos pensar então que Deus resolve decidir julgar os maus. Por quem Deus começa? Como assim, por quem Deus começa? Pelos maus. Então ele começa por qual mal? Por aquele que merece julgamento. Então ele chega para essa pessoa que é má, que merece julgamento, que está na posição de réu, e pergunta: por que você fez isso? Você fez isso, então agora você vai ser punido. Aí a pessoa diz: não, mas eu não estou só, eu não fiz isso sozinho, também tem fulano, tem Beltrano, tem Cicrano que também faz isso. Então chama o Beltrano, fulano, Cicrano, vem para cá. Não, Senhor, mas eu fiz isso por causa do meu pai, ele me violentou, ele me abusou. Então chama o seu pai, vamos julgar todos os maus, então chama o seu pai. Não, mas eu não sou o único pai que fiz isso, aliás, eu só fiz isso porque o meu pai também fez isso comigo. Então chama todo mundo. C.S. Lewis diz: sabe por que Deus não julga um a um? Porque todo julgamento é essência final. Todo julgamento é por essência final. O dia que chamar o primeiro, tem que chamar todo mundo. Você que é pai, quem é pai e mãe aqui? Olha quantos pais e mães, né? Você que é pai e mãe, não tem aquela hora que você tem que falar para o seu filho ou para os seus filhos: todo mundo para o quarto agora, chega, não quero ouvir nenhum pio. Já aconteceu com você? Eu estou umas loucas lá em casa direto isso aí. E aí quando eu estava lendo esse texto, né, onde Paulo está falando sobre isso, se tem que chamar um, tem que chamar todo mundo. E aí eu me lembrei do meu pai, porque o papai chegava em casa, nós éramos em 2, Priscila, minha irmã mais velha, 4 anos mais velha que eu, e eu, 2 filhos.
E aí de repente chegava o papai em casa, sempre um tomava a iniciativa: pai, ele fez isso, pai, ela fez aquilo, o outro, não fui eu, foi ela, eu só fiz porque ela fez primeiro, eu só queria pegar o controle. E o pai grita: tá, vai agora os dois para o quarto, eu não quero saber, os dois vão apanhar. E o papai batia com amor, porque ele começava pelo mais velho. Hierarquia, né? Aí o imbecil do mais novo, quando um entrava para apanhar sozinho, minha irmã também fazia isso, mas geralmente era eu. Quando um entrava para apanhar sozinho, o outro ficava de forma muito solidária na porta, rindo, dando risada. Só faltava pegar uma pipoquinha, né? E aí o papai, muito justo: peraí, você está rindo? Entra você para cá também, vai apanhar os dois. Aí a gente fica feliz, porque direitos iguais, né? Direitos iguais, é mais ou menos isso. Nós temos um ímpeto para o julgamento. Por quê? Porque a gente julga as aparências, mas a Bíblia diz que Deus não julga as aparências, porque Deus vê o coração. Porque eu não posso julgar você, porque quem quer que você seja, por mais próximo que eu seja de você, eu não te conheço suficiente para isso. Eu não sei quais são os mistérios das suas vidas, eu não sei quais foram os traumas, as marcas do seu coração, eu não sei aquilo que Deus sabe sobre você. Então Ele aqui te julga, Ele aqui me julga e não nós. Você está entendendo? Amém ou não amém? Ah, pastor, mas você está esquecendo que a Bíblia mesmo é que manda julgar? E se você me disser isso, eu serei obrigado a concordar com você e dizer sim, a Bíblia manda julgar. Então vamos ler alguns textos? Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos entender como é que a Bíblia manda a gente julgar. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Versículo 20. Do 20 ao 22. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. Não tratem com desprezo as profecias, mas julguem todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, julguem todas as coisas. Diga comigo: todas as coisas, não as pessoas. Você está entendendo? Julgue todas as coisas, não as pessoas. O apóstolo Paulo aqui está dizendo claramente que a nossa vida é feita de escolhas. E à medida que a vida vai seguindo, e ela vai seguindo, nós vamos recebendo da vida e das pessoas tantas coisas. Recebemos informações, recebemos palavras, recebemos ministrações. Nós precisamos escolher com quais dessas informações, palavras, ministrações nós vamos ficar. E quais delas nós não vamos ficar. Tem coisas que eu quero na minha vida, tem coisas que eu não quero na minha vida, e com você eu tenho certeza que é assim. Tem coisas que você quer, tem coisas que você não quer, mas eu julgo as coisas e não as pessoas. Eu julgo as informações, as ministrações, as coisas e não a pessoa. Só que tem um texto mais difícil que esse, que é 1 Coríntios capítulo 6. Vai lá? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Esse texto é um pouco mais complicado de entender. Vamos entender ele junto. Veja só, esse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 6 é espetacular. Paulo está dizendo o seguinte, 1 Coríntios 6, versículo 1. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-las aos santos? E vocês não sabem que os santos hão de herdar ou julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para os juízes os que são da igreja, mesmo os que sejam os de menos importância. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isto diante de descrentes.
O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem a injustiça? Por que então não preferem o juízo? Ou o prejuízo, né? Eu de verdade não sei nem se eu comento esse texto. Não sei nem se eu comento. Porque Paulo está dizendo, nesse contexto das nossas escolhas, que nós escolhemos acima de tudo. De todas as escolhas que nós fazemos na vida, nós escolhemos ser cristãos. E o cristianismo é muito mais do que uma religião. O cristianismo é muito mais do que uma confissão doutrinária e teológica ou de fé. O cristianismo é a nossa participação na vida do reino de Deus. E este reino tem características. O reino de Deus tem características. O reino de Deus tem a sua lei. O reino de Deus tem o seu rei. E nós deveríamos viver de acordo com os princípios deste reino, e não nos nossos princípios que a gente garra e vive e morre por causa deles. A gente deveria viver e morrer por causa dos princípios do reino de Deus, porque nós escolhemos ser cristãos. Ou alguém te obrigou a fazer isso? Escolhas. E se algo der errado? Porque é inevitável. Nos nossos relacionamentos, mesmo dentro da igreja, é inevitável que nós em momento algum nos esbarremos vez ou outra. É inevitável que nós nos estranhemos vez ou outra, que nós nos ofendamos até mesmo vez ou outra. É inevitável que em algum momento nós firamos uns aos outros. Contudo, Paulo está dizendo: vocês deveriam resolver esses esbarros, desencontros, ofensas, percalços no meio da comunidade cristã. Vocês deviam resolver isso entre vocês. Vocês deveriam reconhecer a autoridade da comunidade cristã e resolver essas questões na comunidade, para que a comunidade cristã seja um exemplo para o mundo. É isso que Paulo está falando. Tem coisas que você pode resolver com o teu irmão, sentado, pedindo perdão, orando por ele, confessando teu pecado, e não tem que ficar saindo, levando para tribunal, para juiz, para vizinho, para vizinha, para o Facebook e para o Instagram. Resolver na comunidade, para que a comunidade cristã sirva de testemunho para o mundo. É ser gerido pelos princípios do reino. Então essa palavra sobre julgamento não autoriza você individualmente a julgar o seu irmão, porque ela está dizendo que quem tem autoridade para julgar é a comunidade. A comunidade, ela julga a causa entre os irmãos, e exatamente os irmãos. Quando os irmãos se submetem a uma causa na comunidade, eles precisam que o seu coração, acima de tudo, ter a convicção dessa autoridade, que ela vem de Deus. Irmãos, quantas vezes nós levamos as nossas causas, nossas ofensas para os irmãos, e aí a orientação daqueles que nos abençoam como sendo liderança, às vezes nos orientam aquilo que nós não queríamos ser orientados. Aí nós vamos cuidar dessa questão segundo os nossos próprios meios. Paulo está dizendo: isto é uma vergonha, é completa derrota. Por que vocês não preferem abrir mão do lucro? Por que vocês não preferem assumir o prejuízo em nome da fé, em nome do amor de Deus, em nome do testemunho diante do mundo? Cada um luta com unhas e dentes até que finalmente garanta os seus direitos, independentemente da vontade de Deus para o coração. É isso que Paulo está dizendo. Segundo, evite o julgamento. É a primeira lição de hoje. Evite o julgamento. Segunda lição: evite a acusação. Diga comigo: evite a acusação. Salmo 50. Olha que texto capcioso. Salmo 50. Agora eu vou ler na versão NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. É interessante essa tradução nesse texto aqui. Salmo 50, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: vocês estão sempre prontos para dizer coisas más, e não pensam duas vezes antes de pregar mentiras. Estão sempre acusando os seus irmãos e espalhando calúnia a respeito deles. Veja que a palavra de Deus considera este gesto de acusação sempre um gesto negativo, da palavra que tem o objetivo de expor, de apresentar o irmão de forma negativa. Veja só onde a palavra chega para nos exortar a esse respeito.
Salmo 50, versículo 19, vocês estão sempre prontos para dizer coisas más, e não pensam duas vezes antes de pregar mentira. Estão sempre acusando os seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Abre rapidinho aí, 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 2, vem no finalzinho da Bíblia. 2 Pedro capítulo 2, versículo 9. Depois nós vamos ler um outro texto bem parecido com esse, que é a carta de Judas. Já deixa engatilhado aí, Judas versículo 8, tá? Então depois de 2 Pedro a gente vai ler Judas, que é antes de Apocalipse, elas estão bem próximas, lá no finalzinho da Bíblia, tá? Fique com a sua Bíblia aberta aí. Olha só, 2 Pedro capítulo 2, versículo 9. Você encontrou? Olha lá. NVI eu leio. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Agora vai rapidinho em Judas. Judas, não me pergunte qual é o capítulo de Judas, tá? Porque só tem um. Então a gente vai ler o versículo 8, tá? Judas, versículo 8 até o 10. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Veja que a linguagem é muito parecida com a linguagem que Pedro havia utilizado. Continuando. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, estes tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nestas mesmas coisas se corrompem. Quem nunca tinha lido esse texto na Bíblia? É um texto que passa muito desapercebido. Mas quem não entendeu nada desse texto? Ah, vocês entenderam? Vamos embora. Todo mundo entendeu? Então, para os 2, 3 que não entenderam, eu vou explicar. Ao que tudo indica, havia uma corrente doutrinária de especulação teológica sobre a verdade bíblica nos dias da igreja primitiva. O que acontecia? Algumas pessoas travavam batalhas espirituais com demônios na base do insulto, na base da acusação, na base da injúria. Sabe aquela briga que você tem com o seu marido, aquela briga que você tem com a sua esposa, com a irmã, com o irmão, com o adolescente, que não tem menor dificuldade em ofender, de xingar, de acusar, de injuriar o outro? Já sabe dessa briga aí? Vocês são crentes, vocês não fazem isso, né? Algumas pessoas na igreja, naquele dia, ao que tudo indica, tratava essas batalhas espirituais com o demônio na base do insulto. Sai, demônio! Eu não sei nem exemplificar isso. Eu não sei exemplificar isso. Sai, capeta, você é burro, você é um ignorante, você é isso, você é aquilo, a sua mãe não é homem, alguma coisa desse tipo. Na base do insulto, da ofensa, do palavrão. E parecia algo tão interessante, tão legítimo, travar batalhas espirituais na base da ofensa, da palavra injuriosa, uma declaração de autoridade na base da violência verbal. Ao que tudo indica, o pessoal da igreja estava fazendo isso. Sabe, naquelas brigas em que você, para mostrar a sua razão, você acusa o outro de tudo aquilo que você lembra sobre ele, e aí resolve ofender, xingar, e fala tudo aquilo que você é capaz de pensar para aquela pessoa. Só que os apóstolos estão dizendo, tanto Pedro como Judas, por mais que isso pareça, sei lá, interessante, chamar o demônio por pau e dizer coisas impróprias, este não é o espírito bíblico, não tem nada a ver com o Filho de Deus,
porque os filhos de Deus não usam lábios para ofender, para acusar, para lançar palavras injuriosas, ainda que eles tenham razão. E o texto diz que nem os anjos fazem isto. Diz que esses textos falam que nem os anjos falam palavras injuriosas, ainda que eles sejam magníficos em poder, muito mais do que nós somos, eles não fazem isso. Só que aí Judas fala de uma vez que você não sabe, a gente não sabe da onde saiu essa história, porque a gente não encontra isso em nenhuma das páginas da Bíblia. Essa história em que o arcanjo Miguel brigava com o diabo para ficar com o corpo de Moisés. Você já ouviu isso alguma vez? Só tem aqui em Judas. Mas da onde Judas tirou essa ideia de que o arcanjo Miguel brigava com o diabo por causa do corpo de Moisés? E para quê? Sabe por quê? Porque a carta de Judas, ela se baseia num texto antigo da tradição judaica, que é chamado de um livro apócrifo. Ele não está no cânon bíblico. É o livro chamado de Enoque. Lembra de Enoque? O sétimo da linhagem de Adão. A Bíblia fala de Enoque no Antigo Testamento. Lembra de Enoque? Esse Enoque aí. Havia uma tradição no judaísmo de que o Enoque, ele recebeu tradição, isso era falado de pai para filho, não se sabe a veracidade desses casos, né? De que Enoque teria recebido profecias, e essas profecias foram colecionadas, depois elas se perderam, depois elas foram encontradas. Então existiam algumas profecias de Enoque que falavam sobre o fim, algumas profecias que falavam sobre como que deveria ser a vida das pessoas, e assim por diante. E é nesse livro de Enoque que está essa informação, de que houve um dado momento, não se sabe quando foi isso aí, em que o arcanjo Miguel e Satanás entraram no embate por causa do corpo de Moisés. E em meio ao calor de todo esse embate, dessa discussão do Miguel contra o diabo, ninguém teve coragem de lançar um contra o outro uma palavra de injúria. Nem o diabo e nem o arcanjo Miguel se insultaram, porque quem conhece a Deus não faz isso, nem que o seu adversário seja Satanás. Quem é filho de Deus não usa a sua boca para ofender o próximo, nem que esse próximo fosse o próprio capeta. Judas está dizendo que nem os anjos, que são muito mais poderosos e magníficos do que nós, fazem isso, e a gente faz isso contra o irmão. A pergunta nunca é contra quem você está brigando, ou se você tem razão ou não. A pergunta é: quem é você nessa briga? Quem é você? Então não haja como você acha que a pessoa merece. Haja como você tem que agir sendo um servo de Deus. Haja como um servo de Deus agiria. Amém, irmãos? Amém? Evite a acusação. E por último, primeiro, evite julgamento. Segundo, evite a acusação. E terceiro, evite a condenação. Para terminar essa nossa mensagem, quero ler com vocês Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo de número 22. Essa palavra é muito interessante, palavra do próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 22. Um pouquinho mais da sua atenção, tá? Diz assim Jesus: mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão, qualquer que se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que dizer, louco, corre o risco de ir para o fogo eterno. Preciso explicar isso um pouquinho melhor para você. Nós estamos aqui no meio do Sermão do Monte. O sermão que foi pregado para Jesus. Jesus começa esse sermão em Mateus capítulo 5, onde a partir do primeiro verso, Mateus 5, do versículo 1 até o versículo 16, ele vai falar sobre a identidade dos discípulos no reino dos céus. Ele vai dizer que o discípulo é bem-aventurado, que o discípulo é o sal da terra, que ele é a luz do mundo. É sobre a identidade do discípulo. Aí a partir do versículo 17, Jesus começa a falar sobre qual deve ser a postura ética dos discípulos no reino dos céus.
Porque ele vai dizer que a justiça dos discípulos de Jesus devem exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, porque caso contrário, ninguém entrará no reino dos céus. E tendo dito isso, que a justiça do discípulo deve ser maior do que a justiça dos escribas e dos fariseus, Jesus começa a reinterpretar a lei de Moisés. Ele não descarta, mas ele vai fazer uma reinterpretação da lei de Moisés, onde ele diz: vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo mais: as coisas para o discípulo de Deus são um pouco diferentes, um pouco mais profundas. Então vocês já ouviram o que foi dito por Moisés. E a primeira reinterpretação que Jesus faz é a seguinte: vocês ouviram o que foi dito: não matem, e quem matar estará sujeito a julgamento. Vocês ouviram isso? Jesus está falando. A lei de Moisés dizia isso. Mas eu vos digo, a reinterpretação de Jesus, que se alguém se encoleirar ou se irar contra seu irmão, já estará sujeito ao juízo. Por quê? Porque a ira, a cólera é a canalização de toda a nossa revolta, de toda a nossa indignação contra o nosso próprio irmão, que é objeto naquele momento da nossa ira e da nossa cólera. Ira é um sentimento, cólera também é um sentimento. Nem sempre eu consigo esconder ou consigo me controlar ou me conter da explosão desse sentimento. Mas Paulo diz: ireis, mas não pequeis. Contenham isso, porque isso é muito perigoso. Porque quando eu me iro, quando eu me encho de cólera, toda a minha revolta, toda a minha indignação vai em direção ao meu irmão, e a partir daquele momento é um risco para mim. Uma pessoa irada é uma pessoa que não se controla. Quantos de nós aqui ficamos sabendo da chacina que houve em Sinop? Já ouviu falar? 7 pessoas mortas, a sangue frio, por causa de uma partida de bilhar, sinuca e alguns milhares de reais envolvidos aí. Uma pessoa irada pode não se controlar, e ela se lança contra o seu irmão, uma violência, uma agressão que de repente pode até não ter mais volta, como esse caso que eu citei aí. Como é que volta? Não tem como. Então Jesus está dizendo: cuidado, o desejo de morte nasce no coração. Então não basta apenas você saber que você não deve matar. Jesus está dizendo: vocês devem cuidar para que a ira não encontre o seu coração, porque isso já faz de vocês réus de julgamento. Não basta apenas não matar, mas não deixe se dominar pela ira, porque aquele que assim o faz, já é réu de juízo. Então nós precisamos identificar quais são as fontes da nossa ira, que nem sempre são exatamente o meu próximo. Às vezes essa fonte sou eu mesmo, e eu descarrego no meu irmão. Você está entendendo? Amém ou não amém? Aí Jesus continua, e ao que tudo indica, ele vai crescendo na sua visão sobre o reino dos céus, sobre o tema. E ele continua dizendo, no texto que a gente leu aqui em Mateus: e quem disser a seu irmão racá, será réu do sinédrio ou do tribunal, ou seja, irá para a instância superior, irá para uma nova instância. As coisas ficaram mais feias, as coisas ficaram mais graves. Por quê? Primeiro a gente precisa entender o que é esse racá. Presta bastante atenção. Racá, originalmente, nem é uma palavra. Não é uma palavra. O termo aparece aqui, racá, e é o que nós chamamos na língua portuguesa de onomatopeia. Quem aqui sabe o que é onomatopeia? Lembra das aulas de português? Maravilhosas. Onomatopeia é o resultado de um som. Faz um som onomatopeico aí, Vinícius. Onomatopeia. Ou quem foi criado igual eu nas histórias em quadrinhos: bang, pou, toim. Onomatopeia é um som, ok? E racá originalmente é mais ou menos isso. É um som que uma pessoa faz
de escarrar. Sabe escarrar? Não faz isso, pelo amor de Deus. Senão você vai ter que engolir esse troço agora. E vai ser horrível, né? Então, racar é esse som que alguém faz quando escarra. Não precisa fazer. Ai, pastor, que nojo escarrar. Mas a ideia é exatamente essa, de mostrar que algumas pessoas se tornam para nós motivo de ânsia, de nojo. Racar é aquela pessoa que está engasgado aqui, ó. Eu quero pôr essa pessoa para fora, eu quero escarrá-la da minha vida. Mais do que apenas uma ira, é um esforço orgânico de expelir essa pessoa, de cuspi-la, olha, com perdão da palavra, meu irmão, o desejo de escarrá-la da minha vida. Isto é racar, porque ela é nojenta. Essa pessoa é nojenta, eu não quero mais ela na minha vida. Eu estou por aqui, ó, por aqui, ó, por aqui com você. Diga para a pessoa que está do outro lado, eu estou por... Não diga isso não, pelo amor de Deus. Só que aí Jesus continua, entenderam o que é racar? Aí Jesus continua, ele diz assim: e quem disser tolo, será réu do fogo do inferno. Opa. O tribunal é pior do que o juízo, mas o fogo do inferno, ele é pior do que o tribunal. Acontece que a palavra tolo, aqui, no original grego, é a palavra morós. Tolo é morós. E essa palavra morós significa tolo, louco. É uma linguagem coloquial para chamar a pessoa de idiota. Você é um morós, é um idiota. Isso é morós. Só que um judeu tinha muito menos crise em ser chamado de morós, de tolo, de idiota, do que ser chamado de racar. Racar é uma palavra muito mais forte. Contudo, Jesus está sugerindo que morós, tolo, louco, idiota, é pior do que racar. Porque quem chama o outro de tolo, de idiota, de louco, é réu do fogo do inferno. Sabe por quê? Porque se na ira você canaliza toda a sua revolta em direção do seu irmão, no racar você faz esforços para expulsá-lo, mas no morós você já encerrou o caso, já acabou. Em que ocasião você chama o outro de idiota? Quando você quer que essa pessoa não seja mais levada em consideração. Eu não ligo, eu não quero nem saber dessa pessoa. Essa pessoa para mim é uma idiota. Para mim eu não quero saber nada da vida dela. Se ela está viva, se ela está morta, para mim não importa. Ela é uma idiota. No seu coração você já encerrou o caso. Você está entendendo? Quando alguém para você não fede e nem cheira, é morós. Já encerrou o caso. Para você ela já morreu. Jesus está dizendo, então vocês ouviram o que foi dito: não matem, mas seguem matando dentro de vocês com as suas palavras. Se vocês vão para o inferno ou não, eu não quero aqui entrar nesse mérito, não é esse o objetivo. Mas Jesus está dizendo que nós somos réus. Porque o resumo da ópera, irmãos, o resumo da ópera é que nos nossos relacionamentos, vez ou outra, nós usamos a nossa língua para destruir o nosso próximo. Vez ou outra nós usamos a nossa boca para ofender e para destruir o nosso próximo. Só que ser cristão é aceitar o desafio de amar o nosso próximo. Ser cristão é aceitar o desafio de amar o nosso próximo, inclusive os inimigos. Este é o resumo de toda a ópera. O resumo da ópera é: a gente vai se esbarrando, se estranhando, se desencontrando, até se prejudicando no processo. E a língua vira um dos nossos muitos recursos que a gente acha que tem à disposição para destruir essa pessoa que se tornou para nós um problema. Enquanto ser cristão é aceitar o desafio de amar essa pessoa.
de cuidar essa pessoa. Tem uma palavra muito forte no Novo Testamento que diz que nós devemos suportar uns aos outros. Suportar é muito mais do que eu não gosto do Rael, mas tem que suportar ele, né? Vamos lá, né? Eu não suporto o Bruno, mas tem que ir, não posso abandonar. Quando a Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros, ela diz: pega aquele irmão que está caído, está com dificuldade, que é sarna, ergue ele, sustenta, agarra ele e sustenta até ele conseguir andar sozinho. Suportai é dar suporte, seja um suporte na vida de alguém. Mas a gente está tão preocupado com a gente, né? Servir na igreja uma vez por semana já é tão pesado, me coloca toda fim de semana, não aguento. Como é que a gente está pronto para suportar uns aos outros? Como é que eu vou suportar o meu irmão, sendo que eu não suporto nem muitas vezes meu nome na escala? Mas a Bíblia manda suportar uns aos outros. Cedo ou tarde, alguém vai culpar você de todas as crises que ela tem na vida. Cedo ou tarde, alguém vai achar que você é a razão de toda a desgraça que existe na vida dele ou dela. Cedo ou tarde, alguém vai odiar você, e isso faz parte da vida. Contudo, se você é cristão, você não paga com a mesma moeda. A lei do talião, olho por olho, dente por dente, pode ser vivida pelo mundo, mas dentro da igreja, aquele que bate no peito e diz: eu sou de Cristo, não combina. Porque a Bíblia diz para a gente amar uns aos outros. A Bíblia diz: orem, amem os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. Porque você é cristão e ninguém te obrigou a ser, foi uma escolha que você fez. E é disso que nós estamos falando hoje aqui. O desafio, grande desafio, de amar o outro. O apóstolo Paulo diz: a ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor. Paulo está falando que o amor é uma dívida eterna. Aquilo que é pagável, você paga. Pegou emprestado, paga, infeliz. O cara foi lá e te ajudou, ajuda ele também. Aquilo que é pagável, você paga. Não venha orar para Deus pagar, Deus que te pague. Não, você está devendo, você paga. Mas aquilo que é impagável, você não paga. O amor é uma dívida impagável. Mas então se não tem como pagar, Deus que pague. Quando o apóstolo Paulo fala: a ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor, ele está dizendo: embora você jamais consiga pagar a dívida de amor com alguém, você tem a obrigação de todo dia tentar, mais um pouco, tentar, amar, esperando o dia em que Jesus voltará. E aí lá, como fruto desse relacionamento de amor, estaremos todos com Ele. Você está entendendo? Amém ou não amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Queria pedir para você fechar os seus olhos por um instante. Por favor, feche seus olhos, abaixe sua fronte. O desafio de dominar a nossa língua. Evite o julgamento, evite a acusação, evite a condenação. Mas pastor, eu não consigo. A gente não consegue mesmo. Por isso nós precisamos nos revestir do Espírito Santo de Deus. E que o fruto do Espírito Santo invada a nossa vida. E que a luz do seu Espírito venha nos impulsionar a fazer isso que nós aprendemos. A evitar o julgamento, a evitar a condenação, a evitar a acusação. Que o Espírito Santo de Deus venha ser o nosso guia nesse processo. Porque eu não quero usar os meus lábios para amaldiçoar, mas eu quero usar minha boca apenas para abençoar. Se você quer orar comigo, feche os seus olhos. Deus, estamos diante, ó Deus, da sua palavra, que nos falou, que nos ministrou sobre a importância de dominarmos a nossa própria língua. Nós queremos te pedir perdão, ó Pai, por todas as vezes que usamos os nossos lábios com maledicência, para ofender, para ferir, para machucar, até mesmo quando nós não tínhamos intenção de fazê-lo.
A intenção não era ferir, não era machucar, mas machucou. Nós pedimos perdão, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a oportunidade de estar diante dessa pessoa que ferimos e pedir perdão, para que absolutamente nada e nem ninguém se levante como acusação sobre nós. Perdoe-nos, ó Deus, todas as vezes que abrimos a nossa boca para levantar julgamento, levantar falso testemunho sobre alguém, injuriar, acusar, ofender, condenar, amaldiçoar. Palavras de pais para filhos, lá atrás, que machucaram, que desenvolveram feridas quase que incuráveis no coração dos seus filhos. Deus, começa a ministrar perdão agora de todas essas palavras que foram malditas. Filhos que olharam para os seus pais e com os seus lábios amaldiçoaram os seus pais, dizendo: eu não te amo mais, o Senhor não presta. Deus, em nome de Jesus, ministra cura agora. Palavras que foram lançadas em relacionamentos passados, com o ex, com a ex-namorada, noivo. Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Pai. Humildemente nós reconhecemos as nossas falhas de lábios e pedimos a Ti perdão. Senhor, obrigado pelo privilégio de chegarmos ao final desse dia, frente a frente com a Tua palavra que é viva, que é rica, que é poderosa, que é transformadora, que toca mesmo os nossos corações. E o nosso desejo, ó Pai, é vivermos de acordo com a Tua palavra, andarmos nos Seus caminhos, glorificando o Seu nome, vivendo, ó Deus, a leveza dessa vida que o Senhor nos deu. Mas para vivermos essa vida leve, nós precisamos, ó Deus, nos limpar, e Te pedimos perdão nesse momento. Nos perdoe, Senhor. Deus, que cada um dos princípios que hoje nós ouvimos da Tua palavra fiquem gravados no nosso coração, que os ensinamentos que ouvimos possam dar fruto através da nossa vida, e que em tudo nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com a nossa vida. Fica conosco, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, uma noite agradável. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, os nossos lares. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa canção. Faça essa canção